Hoje é sábado, dia 14 de agosto de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema será Livres para Descansar. O texto que servirá como chave para o nosso estudo da semana será o Salmo capítulo 27, verso 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muitas pessoas com quem Jesus se deparou no decorrer do seu ministério terrestre eram pessoas que estavam profundamente doentes. Às vezes, essas doenças eram mortais, pessoas que já tinham recebido um veredito por parte dos médicos dizendo que já não havia mais cura. A maior parte delas se amontoavam em torno de Cristo Jesus e buscavam cura e, ao mesmo tempo, descanso de seus sofrimentos. E era o que sempre recebiam. Invariavelmente, você percebe nitidamente que a maior parte das pessoas que foi buscar Jesus encontrou aquilo que buscavam. Com algumas exceções, quando as pessoas não estavam dispostas a ter um compromisso com ele, como foi o caso do jovem rico, que precisava também do descanso de Jesus, mas não estava disposto a estabelecer um compromisso com ele. Às vezes, Jesus falava apenas uma palavra, e como consequência, as pessoas eram, na hora, exatamente no mesmo momento, eram recuperadas. Ele tocava os enfermos e, milagrosamente, eles eram curados. Em outras ocasiões, Cristo simplesmente os despedia, como no caso dos 10 leprosos. E enquanto eles estavam correndo pelo caminho, a cura acontecia. E Jesus curou homens, mulheres, crianças, judeus, gentios, ricos, pobres. Casos de lepra e de cegueira não estavam fora do seu alcance, até porque naquela época essas eram doenças que os médicos, quando tinham um contato com as pessoas, diziam, não tem o que fazer. Ele curou aqueles que tinham até mesmo os piores de todos os problemas. Até mesmo pessoas que haviam sido acometidas pela morte foram completamente curadas, restabelecidas. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de analisar dois exemplos de como Jesus agia. Antes de falar sobre eles, entretanto, você já se perguntou por que não vemos tantas curas e milagres hoje em dia, com tanta frequência como às vezes nós vemos que aconteciam no tempo bíblico? Na lição dessa semana, nós vamos descobrir a resposta a essa pergunta. E para muitas outras sobre o assunto da cura. Nós estudaremos duas histórias, como mencionei ainda há pouco. A história a respeito da cura do paralítico no Novo Testamento e a história do profeta Elias no Antigo Testamento. Embora elas tenham acontecido em tempos e lugares muito diferentes, em circunstâncias completamente distintas, elas se complementam. E se forem analisadas em conjunto, é possível que nós tenhamos uma visão muito mais completa, de um quadro muito mais abrangente da cura divina do que se elas forem estudadas separadamente. Na cura do paralítico, por exemplo, Jesus, ele criou uma polêmica ao declarar que os pecados do homem estavam completamente perdoados antes que a cura física dele acontecesse. Esse foi um ato intencional de Cristo Jesus. A doença emocional daquele homem era o maior problema que ele enfrentava. Era maior, inclusive, do que a aflição do seu próprio corpo. Ele estava sofrendo sob o peso da culpa e da vergonha por causa do seu antigo estilo de vida pecaminoso. Se Cristo tivesse curado apenas o seu corpo, a cura teria sido incompleta. Por outro lado, quando você pensa na história de Elias, ele era um dedicado servo de Deus, sem sombra de dúvida. Ele foi uma testemunha fiel do seu Senhor durante uma época de profunda apostasia em Israel. O pior de todos os reis estava sob poder, o rei Acabe, casado com a pior mulher do mundo, descrita como feiticeira, como assassina, enfim, e mandona ainda por cima, porque ela mandava nele. E depois da morte dos profetas de Baal, no Monte Carmelo, ele estava exausto. E ainda por cima, tendo que enfrentar as ameaças de Jezabel contra a sua própria vida. E isso fez com que ele ficasse profundamente desencorajado e perdesse, inclusive, a vontade de viver. Deus o encontrou aonde ele estava, num primeiro momento, lá no meio de um deserto. Atendeu às suas necessidades imediatas, dando a ele comida e descanso.
e, num segundo momento, encontrou-o no fundo de uma caverna e deu a ele também o que ele necessitava e ofereceu a cura para os problemas de Elias. Nessa semana, nós vamos estudar um pouco mais sobre as lições espirituais duradouras que podem ser encontradas nessas duas histórias. E quando paramos para poder olhar para elas, nós percebemos que o Senhor Deus tem grandes bênçãos para nós. Nesse primeiro caso, só para poder complementar, o doente nem mesmo podia ir a Cristo Jesus sozinho. Os seus sintomas eram visíveis. No outro caso, no segundo, o caso de Elias, não havia sintomas evidentes. Entretanto, em ambos os casos, a cura veio no tempo e da maneira de Deus. À medida que nós vamos explorar esse assunto do descanso, da dor e do sofrimento, nós vamos ter a oportunidade de contemplar um pouco mais de perto essa questão. Uma questão que continuamos vivenciando em algum momento da nossa vida. O que acontece quando nossas orações pela cura não são atendidas? Como nós podemos encontrar descanso? Essas são algumas das respostas que procuraremos no nosso estudo dessa semana. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a podermos entender o que Ele tem para nós? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos a podermos compreender aquilo que é o Teu propósito para nós, através dessas duas histórias que estudaremos essa semana. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?